Se você se interessa pelo tema planejamento nas licitações públicas, olha só quem nós trouxemos aqui para você. Ele que é bacharel em administração e direito, possui diversas pós-graduações, incluindo gestão pública, direito administrativo, gestão de pessoas, licitações e contratos e auditoria pública. Teve uma carreira militar de destaque, tendo sido marinheiro de carreira pela Marinha do Brasil e segundo sargento de carreira do Exército Brasileiro. Com mais de 10 anos de experiência, foi coordenador de licitações da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, além de atuar como pregoeiro, membro de comissões de licitação e na gestão de contratos. Atualmente é professor e palestrante, além de analista judiciário no Tribunal de Justiça do Piauí e superintendente de licitações e contratos no TJ do Piauí. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Sérgio Santiago. Olá, meus amigos e minhas amigas, satisfação imensa fazer parte desse quadro aqui, Boletim Diário. Então, um trabalho muito importante que a Forset Licitações vem fazendo aí, né, sob o comando desse grande comunicador, professor, palestrante Ricardo Dantas, e com certeza a gente vai falar sobre esse tema que é muito importante, até porque nesse momento de transição legislativa, né, a gente tinha a 8666 de 1993, que era um pouco silente em relação ao planejamento, que agora também é princípio, que está no artigo 5º da nova lei, né, que é a 14.133, 2021, e o objetivo aqui desse bate-papo é nós discorrermos um pouco sobre o planejamento das contratações. É isso aí, professor. Eu quero agradecer primeiramente o seu tempo, a disponibilidade para compartilhar esse conteúdo aqui conosco, pois tenho certeza que você vai tirar aí a dúvida de muitos, seja gestor ou fornecedor também. Pois independente da lei, né, professora, 8666 ou a 14133, este tema ainda é importantíssimo. Então vamos lá, professor, vamos falar sobre o planejamento nas licitações públicas. Por favor, professor, o espaço é todo seu. Quando a gente fala em planejamento das contratações, a gente tem que ter uma noção de que o planejamento, nas palavras de Chiavenato, nada mais é do que prever o futuro. Inclusive, no meu Instagram, eu trabalho muito esse tema, também associado à governança das contratações. E como é que eu poderia conceituar planejamento na minha visão? É um conjunto sistemático de formulação de estratégias, com o objetivo de contratar serviços e adquirir bens. Mas veja bem, esse planejamento, professor, das contratações, ele não pode ser estanque, ou seja, eu tenho que dialogar com as unidades diretamente interessadas. E quando a gente vai lá para a nova lei de licitações e contratos, né, o novo estatuto, que é a lei 14.133 de 2021, eu particularmente acompanhei, inclusive, a elaboração, as discussões nas comissões temáticas, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, o legislador ordinário, ele cunhou a palavra planejamento 12 vezes na nova lei de licitações e contratos, e ainda assim o positivou como princípio. Então, planejar agora é princípio. E veja bem, para eu falar em planejamento das contratações, eu tenho que preparar a minha organização. Por isso que lá no artigo 11, parágrafo único, nós temos o que se fala de governança das contratações. Eu primeiro preciso preparar a minha instituição, e quando a gente fala de governança das contratações, nada mais é do que o conjunto integrado de mecanismos que vai envolver toda a organização com os aspectos da liderança, da gestão estratégica, da estratégia, que é diferente de gestão estratégica, motivação, gerenciamento de riscos e suporte organizacional. Então, perceba o seguinte, a nova lei, ela trouxe uma dinâmica muito diferente. Então, ela exige que nós tenhamos funções essenciais bem delineadas, como a figura do agente da contratação. Por exemplo, quem é que vai elaborar o edital? Quem é que vai fazer as pesquisas de preço? Quem é que vai elaborar o termo de referência? Quem é que vai conduzir o pregão eletrônico, a concorrência eletrônica? Por isso também que no artigo 5º a gente tem o princípio da segregação de funções. Então, quando eu falo, professor, em planejamento das contratações, eu não posso me afastar por completo da ideia também de segregação de funções, que é diferente de haver o distanciamento. Então, perceba o seguinte, vou pegar aqui o exemplo
do meu órgão, né? Tribunal de Justiça do Piauí. Como é que a gente preparou o órgão para que nós pudéssemos implementar o planejamento das contratações? Primeiramente, a gente mudou o organograma. Então, nós temos vários setores que cada um tem a sua função, porque segregar funções nada mais é do que você atribuir responsabilidades para cada setor. Por exemplo, o setor que elabora o TR e o ETP, ele não pode, por exemplo, ficar responsável pela emissão do parecer jurídico, porque senão você não teria autonomia. Ou seja, o agente da contratação que atua na fase de seleção dos fornecedores, ele não pode ser fiscal de contrato. Agora, veja bem, nas palavras de vários doutrinadores, vou citar aqui o professor Rony Charles, ele vai dizer que segregação de funções e planejamento não quer dizer, não se traduz em um afastamento e um distanciamento por completo. Por quê? Por exemplo, para eu planejar, vou pegar aqui um objeto específico, mão de obra terceirizada, né? Que são os terceirizados que atuam em vários órgãos, na parte de limpeza, na parte de cooperagem, garçonaria, segurança armada e desarmada, atendente e dentre outros vários postos de atendimento. Veja bem, quem tem o conhecimento da dinâmica da execução contratual é o fiscal do contrato. Então, nesse planejamento da contratação, eu tenho que buscar o diálogo com essas partes interessadas, com o fiscal do contrato, com o parecerista, eu tenho que dialogar com o chefe do controle interno, e aí tem um ponto também, professor, que o planejamento da contratação, ele exige, obviamente, a previsibilidade. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter o plano anual de contratações. Perceba o seguinte, quando eu digo obrigatoriamente, a lei, em que pese ela não obrigar, o plano de contratações anual é uma peça de planejamento que vai balizar, no ano subsequente, as diversas contratações de serviços e aquisição de bens. Então, a partir do momento que eu tenho todo esse conjunto de setores, atores capacitados, treinados, e outro ponto, é preciso ter a atuação obrigatória da alta gestão, da administração superior. Ou seja, professor, quando eu falo em planejamento das contratações, eu estou falando do diálogo, da dialeticidade, de eu aprender com a curva de aprendizagem, com os erros do passado e, muitas das vezes, buscar esse treinamento, a capacitação. E esse trabalho que a Fosset Licitações, com esse boletim diário, vem fazendo, é claro e evidente que a gente não vai conseguir exaurir aqui toda a dinâmica, todos os primados do planejamento das contratações. Mas, para até devolver a palavra, professor, eu entendo que o planejamento nada mais é do que um conjunto sistemático de formulação de estratégias. Para quê? Para atingir algum objetivo. E na licitação é a gente conseguir se aplicar ao contrário. É isso aí, professor. Você fala muito bem, então eu quero aproveitar aí, porque eu tenho certeza, isso é dúvida de muitos aí, né? O fornecedor, você falou aí do planejamento, da importância da estratégia, né? Mas o fornecedor, ele tem aquela dúvida, em que momento, né, que eu posso, eventualmente, agendar aí uma reunião com o gestor público? Eu posso fazer isso? Por favor, professor, ajude aí os fornecedores. Uma das funções do planejamento também é reduzir, é mitigar a assimetria de informações. Perceba o seguinte, o estudo técnico preliminar, ele é a peça que vai materializar o planejamento, mas o planejamento, ele vai além do estudo técnico preliminar. Inclusive, professor, não é nenhum demérito para os órgãos e entidades administrativas aprender também com os fornecedores. Então, eu penso o seguinte, aqui, por exemplo, no TJ Piauí, nós temos um código de ética. Então, na fase de elaboração das peças, não há nenhum problema do fornecedor fazer visitas ao órgão, trazer eventuais oportunidades de melhorias. Até para isso, a gente tem o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade licitatória, que ela é inovadora, ela permite esse diálogo e, além disso, após a publicização do edital, isso aí eu recomendo. O que é que o fornecedor ele tem que fazer? O fornecedor preocupado, profissional, ele tem que ler o edital. Então, vamos pegar, suponhamos que seja um serviço. Então, após a publicização do edital, após, no mínimo, 10 dias, o licitante ele pode formular pedidos de esclarecimentos, impugnações, e muitas das vezes esses pedidos de esclarecimentos
e de impugnação acabam agregando valor. Ou seja, muitas das vezes, dependendo do objeto, vamos pegar aqui um objeto de TIC, tecnologia, informação e comunicação. Por vezes, o órgão, a entidade, ela apenas licita uma vez, diferentemente do fornecedor. Ele tem a expertise, ele tem o conhecimento. Então, por intermédio desses pedidos de esclarecimento e de impugnação ali após a publicação do edital, o licitante também ele pode colaborar. E como eu disse anteriormente, o planejamento ele não é estanque, ele é ajustável, flexível e mutável. Então, assim, professor, eu entendo que o licitante ele não é o elo fraco da corrente, pelo contrário, o licitante ele pode colaborar bastante para que nós possamos assegurar a qualidade do gasto público. Professor, cena de bastidores aqui, estamos comemorando, pois realmente tenho certeza que você está tirando a dúvida aí de muitos, né, que precisam se aproximar aí da administração. E você bem mencionou, né, professor, o diálogo competitivo. Eu acho que este é o maior exemplo aí que o legislador trouxe aí para a lei de licitações, né, um convite para você, fornecedor, para que você possa se aproximar aí cada vez mais da administração. Professor, já se tornou aqui um clássico, mas antes eu quero pedir para você que acompanha aqui o nosso canal, não deixe de seguir o professor, ó. Tá aparecendo aqui embaixo. O Instagram do professor, ele distribui muito conteúdo para todos nós. Você, gestor, está chegando agora, não sabe para onde ir? Procure aí, mande um direct, converse com o professor, tenho certeza que ele vai te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, professor. Isso aqui já é um clássico aqui do Boletim Diário. Nós precisamos aí, aproveitando, né, todo o seu expertise, eu sei que você dá vários treinamentos aí por todo o país, para que você deixe uma dica, tanto para o gestor público, como para o fornecedor. Principalmente para esse gestor público que está assumindo agora, né? Com início de ano, tenho certeza que você vai auxiliar muitos gestores aí. Por favor, professor. Qual seria a minha dica para o fornecedor? Primeiramente, fornecedor, se prepare, analise o edital, verifique se realmente você tem condições de ofertar aquele lance para aquele objeto, até porque a gente tem que verificar a execuibilidade da proposta. Será que existe um custo de oportunidade? Será que eu tenho condições de atender aos aspectos habilitatórios? Habilitação técnica, econômico-financeira, fiscal, social, jurídica e trabalhista. Então, licitante, também leia o edital com calma, analise, examine, verifique se realmente você tem condições de prestar aquele serviço ou de entregar aquele objeto. E não perca a oportunidade de colaborar com o planejamento, porque a partir do momento que o licitante ele interpõe ali o seu pedido de impugnação ou de esclarecimento, eu mesmo, em algumas situações, nós já mudamos o edital em razão desses esclarecimentos. Então, para o licitante, eu recomendo que ele leia o edital e ele faça um juízo de valor para verificar se realmente ele tem como fornecedor. Na visão do gestor, dos agentes públicos, sobretudo aqueles gestores que estão assumindo agora, em razão da mudança aí de prefeitos e vereadores, o que é que eu recomendo? Primeira coisa, prepare o seu órgão ou a sua entidade administrativa para o metaprocesso de licitações e contratos. Então, eu tenho que ter servidores qualificados, eu tenho que fazer treinamento, eu tenho que dar estrutura, eu tenho que ter uma liderança forte e, o mais importante, eu tenho que prezar pelo planejamento da contratação. E planejar não é simplesmente pegar um ETP e um TR, pegar um modelo e fazer um copia e cola. Pelo contrário, é você valorizar e empoderar esses servidores. E, obviamente, planejar na prática. E o planejamento nada mais é do que um conjunto sistemático de formulação de estratégias para atender os anseios da coletividade. Caso contrário, você não vai conseguir atingir os objetivos. Ou seja, professor, se de um lado o licitante ele precisa de informações claras até para poder prestar um serviço com qualidade, da outra banda, do outro lado, o gestor ele tem que comprar a ideia, porque se a alta gestão ela não comprar a ideia e ela não implementar uma gestão estratégica por meio de uma governança dentro de um ecossistema, por quê? Professor, perceba o seguinte, eu costumo dizer que no ecossistema de licitações e contratos, nós temos vários atores atuando. Eu tenho o pregoeiro, eu tenho o parecerista, eu tenho aquele servidor responsável pela pesquisa de preço,
eu tenho o servidor da unidade requisitante e eu tenho do outro lado também o licitante. Então, muitas das vezes, o licitante quer colaborar. Só que, para ele colaborar, é necessário que nós tenhamos o edital e seus anexos bem elaborados, com informações claras, a fim de facilitar o alcance das metas e dos objetivos, né? Porque sem o contrato, a administração não consegue promover as políticas públicas. Sensacional, professor. E eu tenho certeza que muitos fornecedores estão pensando aí, mas como eu sei quando o gestor está fazendo o planejamento? Hoje nós temos várias ferramentas, como por exemplo, o plano de contratação anual. Inclusive, professor, quem sabe, fica a dica, né? Um próximo tema para sua próxima participação aqui no Boletim Diário, pois hoje a gente tem tantas ferramentas, né, disponíveis. Quem sabe podemos falar aí sobre o plano de contratação anual. Professor, com a sua vinda, eu quero, claro, agradecer aqui o seu tempo, a sua disponibilidade. Não deixe de seguir o professor e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor!